Náutico! Vamos cantar o hino do Náutico, hit de samba, simbora! Vamos da pura paixão, da união. A união de duas cores radicais nasceu a força e a raça. Vermelhos de luta, brancos de paz, quem olha não esquece jamais. Quem olha não esquece jamais. Náutico! Boa noite, professor Marchiori. Boa noite. Falar um pouquinho, claro, do jogo, né? A primeira pergunta sempre desse direcionamento, mas especialmente sobre o que o senhor pensava quando montou a escalação com essas mudanças no meio-campo, o que o senhor esperava disso e, lógico que o resultado acabou não vindo, a vitória não vindo, mas em termos de desempenho, foi algo que o senhor gostou de ter visto esses três jogadores juntos, né, dessa formação do Eduardo, o Elton e o Souza no meio? Boa noite. Eu acredito que o primeiro tempo os números falam por si só. Nós tivemos 15 escanteios no jogo contra 2. Nós tivemos 54, 55% de posse de bola. Nós tivemos 6 finalizações dentro do gol. Faltou a competência. Faltou nós termos, né, a felicidade de fazermos o gol. Eles não deram um chute no nosso gol, na teoria, no primeiro tempo. Nós tivemos o controle total do jogo. Total. Criamos pelo lado, criamos por dentro, né? Tivemos circulação, tivemos a posse. Eles abriram, roubamos bola, tivemos transição. Nós tivemos tudo, né? Então faltou a situação do gol, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo eu acredito que eles, né, se ajeitaram ali um pouco mais
E aí se tornou um jogo equilibrado. Vai passando o tempo, a gente naquela, muitas vezes uma afobação para querer a vitória, o resultado, né? Com uma atmosfera maravilhosa da nossa torcida. Então nós queríamos de qualquer maneira isso dentro de casa. Mas tem, né, do outro lado adversário, tudo, e sem tirar o mérito do goleiro deles. Que o goleiro deles pegou hoje, né? Foi brincadeira. Então, assim, são coisas do futebol que muitas vezes a gente só quer olhar e o resultado que a gente sabe que é o importante pela pontuação. Mas a partida que a equipe fez, principalmente o primeiro tempo, foi um dos melhores desempenhos, ou se não o melhor que nós tivemos desde a minha chegada aqui, com toda a certeza do mundo. E dentro do que você falou, o que nós quisemos com essas modificações, é deixar claro, o Jean Mangabeira, né, ele é um primeiro volante de contenção, ele é marcador. Né? E o Elton, a diferença é que é um propositor, é um organizador, ele controla esse jogo. Então o Edu é um segundo volante que tem uma boa mobilidade. Nós hoje queríamos dentro de casa o quê? Uma equipe mais ofensiva com a bola, para arriscarmos mais, para agredirmos mais o adversário, e isso nós conseguimos. Então só faltou, né, a felicidade aí de termos concluído com um gol, que não conseguimos atingir isso. Tudo bem, boa noite. Eu queria fazer algumas perguntas. Primeiro, em relação ao Mangabeira, se não tem condições, você falava das características dele agora, se você não vê a possibilidade de ele jogar junto com ela, não vejo justamente que ela também é primeiro volante, mas uma característica de sair mais para jogo, de posse, não há possibilidade, pelo que você pensa, dos dois jogarem juntos. E o Náutico chegou ao segundo empate seguido em casa, o terceiro seguido na competição e o terceiro em 4 jogos. Isso é mais parte psicológica, é mais parte técnica. Curiosamente, os 3 empates de 0-0 do Náutico foram quando o Náutico quebrou recorde de público, tem ansiedade, enfim, o que está acontecendo quando o Náutico tem esse resultado? Boa noite. Eu acredito que pode ser um pouco de tudo, né? Eu acredito que hoje o volume que nós tivemos, né? Aquilo que eu falo, de sermos competentes mesmo, de fazer um gol, e o mérito que o goleiro deles teve. Agora, em relação a essa situação, nós temos enfrentado equipes que estão brigando por tudo, que são difíceis, né? Que tem camisa também, e nós ficamos muito tristes com isso, de ser dentro da nossa casa, com uma atmosfera maravilhosa, e quem não queria já, né, ter conquistado esses resultados aí para termos um respiro maior. Mas eu acredito que nos jogos estão sempre jogos equilibrados, né? Acredito que principalmente hoje foi um jogo assim, de 48 minutos do primeiro tempo, de uma equipe só, né? De uma equipe só. Tivemos um volume altíssimo de jogo, os números mostram isso. Faltou, como eu tenho falado, a competência. E se você hoje pensar nessas trocas do Mangabeira e o Elton, e os dois jogarem junto, como você me perguntou, eu vou ficar tendo a posse e circulação só por trás, eu ficaria só com um meia. Agora nós optamos por ter um tripé diferente, o Elton como esse primeiro construtor, o Eduardo chegando também pela direita ali perto do Paul, do Jean, junto com o Souza. Então nós ficamos mais agressivos, nós ficamos com mais gente nessa última linha deles, procuramos isso, né, de termos mais gente para criarmos mais situação, para podermos ter blitz, para podermos fazer o gol. Aconteceu de termos a infelicidade de não fazer, mas o que foi proposto de estratégia realmente aconteceu. Professor, ainda sobre a questão de Souza, ele me pareceu em dado momento jogar quase que como um falso 9 lá na frente, mais perto de Jean, e não sei se isso também fez com que ele não conseguisse aquela mobilidade de meio, do passe, da qualidade. Ele entrou numa bola de frente, inclusive, e deu uma pancada que seria gol com certeza. Mas é aquela questão, será que ali naquela função ali ele não se perdeu um pouco? Talvez tivesse sido melhor ter entrado com o Gabriel Santiago mesmo? Não, eu acredito que não. Nós colocamos o Souza pelo poder técnico dele como hoje um meia, um 10, com essa liberdade por trás do Jean para chegar e ter a mobilidade de pisar na área. Ele fez isso, finalizou, para ele poder ter triangulação, para ele poder, né, termos a bola parada. Então, assim, tudo isso foi feito, né? Então, assim, criamos o volume. Hoje, o que eu acho que faltou foi o gol.
Professor, boa noite. São duas perguntas. A primeira é sobre essa oscilação do Náutico de primeiro para o segundo tempo ou vice-versa. Eu lembro que quando o senhor chegou aqui no Náutico, o Náutico passou por isso, né? Teve um jogo contra o time do Confiança, o Náutico estava vencendo pelo placar de 2-0, tomou um empate naquele jogo, quase que perdia. Contra o Botafogo, a mesma coisa. E o Náutico tem demonstrado isso nos últimos jogos. Às vezes não faz um bom primeiro tempo, mas faz um segundo tempo melhor e consegue um empate. Já hoje, o Náutico fez um bom primeiro tempo e o segundo tempo deixou um pouco a desejar. Você acredita que a parte psicológica do time está afetando alguma coisa, essa ansiedade de conseguir logo essa classificação? E a outra é sobre o jogo contra o Paysandu, porque será um jogo direto agora. Se o Náutico perder, troca de posição e dependendo dos resultados da rodada, o Náutico pode até sair fora do G8. Obrigado. Imagina. Eu acredito que vai ser brigado até o final, né? Então não tem jeito, né? Hoje o Altos empatou com o Paysandu, né? Então o Operário ganhou do São Bernardo. Então, assim, as dificuldades que são do futebol. E eu acredito que essa situação de oscilação, eu não vejo só um fator psicológico, eu vejo um fator também que tem um adversário do outro lado. Hoje o CSA, num retorno com 2 alterações, se arrumou, tem um grande profissional, um grande treinador do outro lado, né? Então grandes atletas também, então eles conseguiram se organizar e travou, e as nossas mudanças hoje foram todas, né, de uma forma ofensiva, para seguir da mesma maneira, seguir o mesmo padrão. Porém, eu considero que o Alisson, né, não entrou tão bem, eu considero que o Brian não entrou tão bem, né, o Gabriel oscilou um pouco, o Ribamar já entrou bem, o Jean Mangabeira com aquela imposição física dele ali de costume. Então nós conseguimos, né, ter isso, só que não tivemos tanta parte de criatividade como tivemos no primeiro tempo, né, que eu acredito que o adversário conseguiu daí neutralizar nós melhor com isso, e as nossas trocas, como acabei de falar, de repente não entregaram um diferencial tão grande para isso, mas isso é normal, isso faz parte. Um jogo de 90 minutos você não vai conseguir sempre ser o propositor sem passar alguns momentos, né, ali que possam oscilar. Eu acredito que o segundo tempo hoje eu trato de um jogo equilibrado, né? Não foi nem tanto para nós quanto nem para eles. No início eles tiveram um controle de uma posse, uma circulação, e depois nós conseguimos controlar essa situação. Agora, eu acho que faltou, como eu venho falando, a competência, a frieza, para que a gente possa, né, matar e definir a partida. Marchiori, boa noite. Boa noite. Essa sequência de 2 resultados em casa, né, contra o Remo e agora o jogo de hoje contra o CSA, que acabaram com os resultados que vocês não esperavam, e ainda vislumbrando a sequência de 3 jogos difíceis e diretos, como é que vocês vislumbram como chega o Náutico para essa sequência, e até se fica um certo temor perante a classificação que parecia certa, mas esses 2 resultados parecem... Não, nós nunca internamente falamos que estava, né, que parecia certo, isso ou aquilo de classificação. Nós sempre falamos que temos que lutar, chegar no final aí, que a gente queria e gostaríamos o quanto antes, acho que todos os clubes, né, quem conseguir uma margem de classificar antes, de gordura, sempre é melhor. Então nós só temos, né, os nossas 4, 5 últimos jogos do campeonato todo mas os 4, 5 rodadas aí, elas são pedreiras, né, elas são adversários duríssimos, então nós sabemos que vai ser brigado assim até o final. Queremos sempre o quanto antes conseguirmos, mas sabemos que temos que pensar jogo a jogo, né, estarmos tranquilos para tudo, porque até o final nós temos a possibilidade da classificação que depende de nós. Náutico! Salve Rubens, aqui quem vos fala é o Bizu, aqui convocando a nossa torcida a participar do sorteio mensal do nosso programa Náutico do Coração, para colaborar, né? Porque nós temos o único programa que é exclusivo para rádios e as redes sociais do nosso Náutico. É um clube que está sendo direcionado por esse programa, que está nos dando as informações, que está mostrando o dia a dia do clube, né? E os momentos importantes com contratações, com movimentações. Então, você, irmão Alvirrubro, minha família Alvirrubro, vamos apoiar. Porque eu acho que tudo que é para ajudar o nosso Náutico a subir, a gente precisa. É um momento crucial e o nosso Náutico precisa desse apoio de todos vocês, da nossa Rádio Náutico do Coração, das redes sociais do Náutico do Coração. Tá bom? Muito obrigado pelo apoio. O Bizu fica muito grato a todos. Vamos torcer para o nosso Timbu, apoiando o nosso programa Náutico do Coração. Fiquem com Deus. Saudações Alvirrubras. Um abraço.
suas cores mágicas, nasceu. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Economizar, a solução é no Mercadinho Dois Irmãos. Estamos juntos com a Time Mania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família. Então da Bet Nacional é sem igual. Profetizou, ganhou, sacou, então deu jogo na Bet Nacional. Tropical